Olá a todos, meu nome é Renato Araújo, estudante de Sistema de Informação pela Unemate. Hoje vou estar realizando um tutorial de como realizar a instalação do Tor e do Tor Browser. O que me levou a gravar esse vídeo é a recorrente ameaça de censura que vemos no Brasil, dentre outros países, onde governos tentam realizar ou efetivam censura na internet. Um incentivo a esse vídeo é minha atual leitura do livro Eterna Vigilância de Edward Snowden. Esse vídeo usa como referência o livro Deep Web, Investigação da Internet de Alessandro Gonçalves Barreto e Harrington dos Santos e a própria documentação da rede Tor. Vamos lá, primeiramente, o que é o Tor e qual a sua vantagem? Caso eu vou falar sobre o navegador Tor, ele utiliza a rede Tor para proteger a sua privacidade e anonimato. O uso da rede Tor apresenta duas principais características. O seu provedor de internet, assim como todas as pessoas que tentam monitorar a conexão local, não conseguirá rastrear seus movimentos na internet, nem os nomes e endereços dos sites que você visitar. Os operadores de sites, serviços que você usa e qualquer um que assiste verão uma conexão proveniente da rede Tor, em vez de seu endereço da internet real, seu IP. E não saberão quem é você, a menos que você se identifique explicitamente. O Tor é uma rede virtual que permite melhorar sua privacidade e segurança na internet. O Tor envia seu tráfego para 3 servidores aleatórios, também conhecidos como relés ou nós da rede Tor. O último relé do circuito, o relé de saída ou gateway de saída, envia o tráfego para fora da internet pública. No caso, Mas é o seguinte, vamos pegar aqui uma conexão, por exemplo, isso aqui no caso que eu acabei de citar, vai estar na documentação da rede Tor. Se você pesquisar lá Tor Project ou Tor, vou pegar aqui, você vem aqui no seu navegador, vou pegar de exemplo, se você pesquisar, você consegue pegar essa mesma referência, no caso que eu utilizei, que é do próprio Tor. Então você vem aqui, Tor Docs, você vai ter essa referência, um about neles. no manual, você vai acessar o primeiro site, no caso, vai ser sempre esse torproject.org, manual do navegador, você vai ter essa mesma referência. Caso você tenha alguma curiosidade, pesquisar sobre funcionamento, controle de censura, alguma conexão segura, mas voltamos aqui. No caso, uma conexão HTTP, no caso se alguém estiver verificando, estiver coletando pacote na sua rede, seu próprio ISP, o seu próprio, no caso, servidor, ele vai ter acesso a esses endereços que você está acessando. Beleza. Caso você tenha uma conexão HTTPS, no caso, criptografada com SSL, no caso, você vai ter uma certa proteção ali. Mas mesmo assim, se alguém tiver coletando pacotes na sua rede, ele vai ter acesso ao site que você está acessando, assim como seu ISP, seu provedor de internet, vai ter acesso a isso também. No caso, com a VPN, nem no local, nem seu ISP vai ter acesso. Mas no caso, a sua VPN, onde está localizada a sua VPN, ela sim, ela vai ter acesso à saída, no caso, com as informações que está sendo traficado ali na sua conexão. Com o Tor se utiliza de um sistema da seguinte maneira, no caso, você vai se conectar à rede Tor, ninguém na sua rede local, seu ESP, seus nós, no caso, o nó é o seguinte, no caso, a sua conexão é traficada de forma aleatória entre 3 relés ou 3 nós. No caso, apenas o último nó de saída que vai ter acesso a essa informação, assim como o seu servidor. Então, seu endereço para o serviço ou site, ele vai ter somente o conhecimento desse último nó, aleatoriamente. E essa mesma forma que é devolvida, no caso, a forma que é devolvida o serviço para você, ele segue o mesmo padrão. No caso, ele não vai voltar pela mesma conexão, ele vai criar uma nova conexão, novos nós para te entregar esse serviço. Então, o serviço em si não vai ter noção de quem está realizando essa requisição. Então, o Tor, se eu utilizar o Tor, qual seria a principal vantagem de utilizar o Tor? Garantir a sua privacidade e segurança das suas informações. Eu vou, no caso, fazer uma citação sobre os provedores. O que é um provedor? Seu famoso ISP. ISP é quem te provém o serviço de internet, no caso. Então, você tem ali, se é banda larga, no caso,
Quem fornece, no caso, a empresa que você fornece fibra, ou no caso, eu utilizo o 4G, quem fornece o 4G para você, via rádio, independente, quem fornece é o seu ISP. Atualmente no Brasil, você tem algumas leis, no caso, você tem a lei, o marco legal da internet, uma lei sancionada pela Dilma que refere aos dispositivos eletrônicos e acesso sobre ele, no caso mais uma questão legal. Você tem, no caso, atualmente também a Lei Geral de Proteção de Dados. Certo? Referente aos SPs, todos os provedores são obrigados por lei a manter um log de todos os seus acessos. Como assim um log? No caso, por lei, no artigo 13, os SPs, que a gente provém a internet, ele é obrigado a manter um log, no caso, os endereços e os horários que forem realizada a conexão. No caso, citando, na provisão de conexão com a internet, cabe ao administrador de sistemas autônomos respectivo o dever de manter os registros de conexão sob sigilo em ambiente controlado e de segurança pelo prazo de 1 ano, nos termos do regulamento. Lembrando que no caso, também tem uma citação dessa lei, eu vou botar a referência na descrição, que ele pode aumentar esse prazo, no caso, se a justiça ela no caso pode deixar a forma indeterminada, no caso, manter esses dados. E uma segunda coisa é que a autoridade policial administrativa ou o poder judiciário poderá requerer cautelamente que o registro de conexão no seu nome sem que você saiba. No caso, ele pode solicitar essa forma para o seu provedor de forma que você só vai saber ao final do processo. Então, o Tor ele serve para proteger sua privacidade, realmente. No caso, e também você tem leis aplicadas a outros países, no caso, referência à sua conexão, seu servidor, seus dados. Então, o Tor ele te ajuda referente ao anonimato e proteção dos seus dados. Então, vamos seguir aqui, no caso, beleza. O Tor é igual à Deep Web ou à Dark Web? No caso, o Tor é uma forma de conexão com a internet. Você vai ter ali, no caso, que é chamado de hidden services, que no caso são serviços próprios da rede Tor, mas no caso você consegue trafecar pela internet normal, a Surface Web, como é conhecida, de forma normal, utilizando os relays. No caso, vou utilizar uma citação. A Surface Web é constituída basicamente por páginas, sites e conteúdos que utilizam a arquitetura de redes cliente-servidor, onde existem computadores encarregados de prover serviços aos seus clientes. Essas máquinas hospedam páginas web, serviços de e-mails, banco de dados, arquivos e muitos outros serviços, utilizados geralmente por pessoas e empresas. Beleza. O que diferenciaria a Surface da Dark Web, ou a Deep Web no caso, seria o nível de anonimato. No caso, alguns requisitos que o autor ilustra, no caso, seria para ser considerada Deep Web, no caso, a descentralização, segurança, anonimidade e codificação aberta. No caso, esses seriam os requisitos para você estar acessando um serviço na Deep Web, por exemplo. Mas é como se fosse um servidor normal ou qualquer outro tipo de serviço. E a diferença da Dark Web? No caso, a Dark Web, não vamos estar explorando tanto nesse vídeo, será mais uma parte de instalação, mas a Dark Web ela seria uma parte mais aprofundada. No caso, diferente da Deep Web, que seriam os hidden services, que são alguns serviços que não são indexados pela internet normal. Porque no caso, você tem serviço na internet normal que também não é indexado, só que ele está com acesso fácil. No caso, esses hidden services você precisaria do acesso pela rede Tor para conseguir acessá-los. No caso da Dark Web, ou a Darknet, como é comumente chamada, você precisaria de um alto grau de anonimato. No caso, igual a rede da Freenet, você só consegue acessar aquela rede se você tiver conexão com outros 6 computadores, por exemplo. Então,
Então, se você não tem conhecimento, se você não tem acesso, no caso, você não participa daquela rede, ela é totalmente obscura para você. Você nunca vai conseguir chegar ali, porque no caso ela é totalmente privada. Essa seria a grande diferença. Beleza? Você consegue acessar também esse slide pelo projeto Tor. Você consegue ler referente à documentação do Tor, quais são os princípios, qual é o seu funcionamento. Beleza. Referente à instalação, vou estar informando como realizar a instalação na plataforma do KDE Neon. No caso, ela serve para outras bases Linux que você for instalar, mas no caso aqui seria, então se for instalar no Pop!OS ou no Ubuntu, você vai conseguir realizar a instalação normalmente. Beleza. Você vai acessar o seu browser e vai pesquisar aqui Tor. Você vai acessar o site do Tor Project, vai ser esse aqui, ó, www.torproject.org. Caso você não venha diretamente para a página de downloads, a gente vai cair diretamente na página inicial. Aqui na parte superior, ou aqui no início, tem a opção de baixar o Tor Browser. Mas no caso a base aqui é do KDE Neon. Qual que é o serviço que a gente vai instalar? Hoje eu vou estar ensinando a instalar no Linux. A próxima vez vai ser no Windows. Então vem aqui, download for Linux. Beleza, vou começar a baixar. Beleza, o download não é muito grande. A gente vai finalizar aqui. E a gente vai abrir nosso shell, nosso console. No caso aqui, no KDE, você pode vir aqui clicar com o botão. Caso no seu teclado a bandeirinha, provavelmente é o teclado com a bandeirinha do Windows, ou clicar aqui no Launcher, o símbolo do Plasma. A gente vai pesquisar aqui console, com K, aqui no nosso terminal, ou você pode clicar, iniciar ele, ou você pode clicar aqui Ctrl Alt T no seu teclado, que ele vai iniciar da mesma forma. Certo. Estando aqui no terminal, não precisa ter medo do terminal, assim, ele é seu amigo. Precisa ter medo dele, caso a gente vai listar primeiro a gente vai atualizar nossos pacotes. A gente vai dar um apt sudo apt cat update. Vamos atualizar nossos pacotes. Ele vai pedir a senha de administrador. Beleza, atualizando nossos pacotes. Aqui você vai dar um ls. Isso aqui vai listar seu diretório atual, no caso, o conteúdo do seu diretório. Aqui nós estamos na home, a gente vai se movimentar para a página de download. Então, cd, ou seja, um diretório corrente que a gente quer localizar, e a gente vai aqui digitar downloads. Lembrando que no Linux ele é case sensitive, então você tem que digitar as letras maiúsculas, maiúsculas, minúsculas, minúsculas. Ele faz essa diferenciação. Então, downloads, você pode dar aqui um tab, que ele completa. CD downloads, vai dar um enter. ls novamente, e a gente tem aqui nosso arquivo que foi baixado. Ele vai estar nesse formato .tar.xz, está compactado. Aqui, ó, no terminal a gente vai copiar o nome desse arquivo. Você pode vir aqui, ó, 2 cliques, copy, certo? Então a gente vai vir aqui, tar -xf, e a gente vai dar aqui, ó, paste, nome do arquivo. O que esse tar -xf faz? Ele descompacta nosso arquivo. Vai dar um enter. Beleza, ele vai finalizar. Vamos dar um ls. E aqui a gente tem já a pastinha do Tor Browser criada. Então vamos dar cd Tor Browser ls novamente. Vamos dar aqui cd Browser. Beleza. A gente vai executar o arquivo, então a gente vai dar um ponto, barra, ou seja, executar um arquivo no diretório atual. A gente vai pegar esse arquivo aqui, ó, copy, start
start menos tor menos browser, não copy nele, e um paste. Aqui a gente já pode executar o tor browser diretamente do nosso shell. Ele vai iniciar aqui. Aqui para agilizar, adiciona essa opção que é sempre conectar automaticamente, não só está a conexão. Quando ele realiza a conexão a primeira vez, ele normalmente demora bastante. Ele realmente demora bastante para realizar a conexão. Beleza, vamos voltar aqui. Para registrar, você pode ver aqui no caso, se você somente executar ele não vai estar registrado aqui nos seus aplicativos. Para resolver isso, a gente vai dar aqui, ó, menos barra start menos tor menos browser, e vai dar aqui menos register app, register menos app. Beleza, ele vai aqui retornar uma mensagem. No caso, Tor Browser foi registrado como um aplicativo do desktop para o usuário corrente. Então, beleza. Se a gente vem aqui nosso menu, vem aqui Tor, já vai estar listado aqui Tor Browser. Daí fica mais fácil de nós inicializar ele. Ok, já estamos com o Tor registrado. Beleza, e aqui você já consegue utilizar o Tor normalmente. Então, se você vir aqui, no caso a rede Tor é um pouco mais lenta que nossa internet normal. Se você vir aqui, ó, google.com, ele é um pouco mais lento que a Surface diretamente. Aqui você, no caso, tem as informações. Aqui ele normalmente, aqui no caso ele está na VM. Normalmente a tela dele é um pouquinho diminuída. Aqui não parece tanto ele recortado, porque ele já está no formato 4x3. Mas senão ele pode ser que fique com algumas bordas para você. Isso é normal, o Tor Browser ele fica dessa forma realmente, fica com algumas bordas em volta dele. No caso aqui, ó, você consegue verificar aqui os relays. No caso, a gente tem um relay de guarda, que é a nossa primeira conexão. Ou seja, você consegue verificar aqui qual que foi o caminho que a nossa conexão passou até chegar no servidor do Google. Ou seja, daí nós temos o nosso gateway, nosso endereço de saída, certo? O Tor Browser, ele no caso é open source e vem com algumas configurações pré-definidas de segurança já. No caso, eu consigo gravar um segundo vídeo ensinando a aprimorar essas configurações de segurança dele. Você consegue melhorar ainda mais. No caso, ele vem com algumas opções do JavaScript já desativado. Então, ele vem aqui por padrão já desativados. Caso fontes, alguns serviços de imagem, caso algum caso vulnerabilidades que a pessoa pode explorar para tentar te localizar ou descobrir seu endereço, ele já vem desativado, mas você consegue melhorar isso ainda, certo? Mas você consegue aqui utilizar como se fosse internet normal. Vamos pesquisar, sei lá, Casimiro. Ele funciona como a internet normal. Você consegue acessar todos os sites normalmente que você acessaria. Até alguns sites você tem a versão hiding services desse site, que é o final dele .onion. Então essa aqui é a primeira parte da instalação do Tor Browser. Vou até adicionar ele aqui, ó. Pode vir aqui, ó. Add desktop. Já fica aqui, ó, pra você. Você consegue utilizar normalmente como um navegador. No caso, ele vai ter alguns empecilhos, pode ficar um pouquinho chatinho por causa das questões de privacidade que ele já incorpora. Então pode ser um pouquinho chatinho você utilizar ele como navegador principal, mas você vai ter essa segurança. Agora vamos para a segunda parte. Vamos abrir o nosso console novamente. A gente vai instalar o próprio Tor. No caso, o Tor Browser, ele é apenas um browser, ele realiza a conexão com a rede Tor, mas a gente consegue também estar fazendo um roteamento dessa rede Tor. Por padrão, se não me engano, antigamente o Tor, quando você instalava o Tor Browser, ele automaticamente fazia da sua máquina um servidor Tor. Hoje não é assim. Hoje, no caso, você tem que ir lá e informar que você quer rodar uma máquina Tor. Isso ajuda também a sua privacidade, também a privacidade da rede. Então vamos aqui e lembrando,
No caso, para você rodar um servidor Tor, você tem que ter um IP público válido. Então vamos aqui, então console, novamente. A gente vai dar sudo apt. Vou deixar esses comandos na descrição do vídeo. Então apt install Tor. Vai pedir sua senha. Deseja continuar? Sim. Beleza. Vamos verificar se o serviço já está rodando. Beleza. Feita a instalação, a gente vai verificar se o serviço está funcionando. Então a gente vai vir aqui, sudo, vai dar service, a gente vai informar o serviço, tor status. Beleza, ele tem que retornar essa função aqui, ó, active, ou seja, ele está sendo executado. Caso você não tenha esse sinal de ativo do Tor, você vai digitar o seguinte, sudo systemctl enable Tor. Isso vai ativar o início do sistema do Tor, caso o serviço do Tor junto com o seu sistema. Ele vai retornar uma mensagem e você vai fazer o seguinte, você vai vir sudo novamente service Tor start. Você vai pedir para iniciar o serviço do Tor caso ele não esteja ativo. Caso ele não tenha sido iniciado no sistema e não esteja ativo, você vai dar um sudo service Tor start, que vai solicitar a inicialização do sistema novamente. Então vamos aqui, sudo service Tor status. Daí ele tem que retornar novamente essa mensagem, caso ele não esteja inativo aqui. Beleza, aqui a gente já finaliza a primeira parte, que é a instalação do Tor, certo? Beleza, vamos fazer o seguinte, que é configurar o provedor do Tor. Caso você queira mais privacidade e utilizar a rede Tor, contribuir para ela, você consegue configurar o hidden service dele. Então vamos aqui, no caso do serviço do Tor, vamos dar um where is Tor, vai dar um cd /etc /tor ls, e a gente tem esse torrc, que é o arquivo de configuração do Tor. No caso, a gente pode utilizar um editor de texto normal, como eu sugiro você utilizar o Vim, caso tenha uma experiência, o Nano ou até o Kate. Você pode vir aqui, fica mais simples pra gente utilizar. No caso, você pode vir aqui dar um Vim Tor RC, pode vir aqui dar um Nano também, aplicativo Nano. Caso vamos utilizar o Kate, caso tenha menos conhecimento, você pode utilizar o Kate. Vamos utilizar o Kate, fica mais fácil também. Beleza. Aqui ele tem algumas informações, mas descrições referente ao Tor. E a própria configuração, você consegue configurar todo o serviço diretamente aqui. Caso ela é em inglês, mas você consegue configurar por aqui. No caso, a gente tem que configurar três locais. Cadê? Aqui você consegue sock support, caso você queira utilizar a conexão local via Tor. Aqui os que estão com tralha ou hashtag na frente são comentados, então vamos remover essa parte aqui, assim a gente conseguir utilizar o Tor na porta 9050 localhost. Você tem aqui no caso um adendo, no caso para os hidden service, você consegue nessa localização aqui configurar o hidden service, ou seja, você consegue configurar um diretório que vai estar vinculado ao serviço Tor. Então se você vir aqui, por exemplo, caso você descomente esse hidden service aqui 80, ou seja, ele está falando o seguinte, ele vai rotear, vai direcionar sua porta 80
do seu localhost para a porta 80 lá do servidor Tor. No caso do seu endereço Tor, ele cria um endereço Tor para você e vai hostear essa porta para você. De nickname, caso vai aqui, seu nome de identificação. Então você pode colocar aqui qualquer nome para se identificar. E você também tem o endereço que vai ser vinculado para a rede. Porque caso você tenha alguma configuração que esteja incorreta, ou caso alguém precise entrar em contato com você está aprovisionando a rede Tor, conseguir entrar em contato. Nickname, beleza. Nessa informação de contact info, você consegue, no caso, deixar seu e-mail. Você consegue aqui colocar seu e-mail ou um e-mail Tor, para caso alguém precise entrar em contato com você referente ao seu provisionamento, ou caso algum erro na rede Tor, ele conseguir entrar em contato. Então pode falar que Renato, sei lá, Tor, tormail.com, caso alguém precise entrar em contato. A opção aqui que a gente precisa configurar é essa aqui, o report. Como a gente já vem comentada, a gente vai descomentar ela. No caso aqui, essa porta de conexão. Caso você esteja passando por um firewall ou um roteador, você tem que liberar essa porta para conseguir fazer a conexão externa com a rede Tor. No caso você vá provisionar um servidor, um nó, um relay. Então a gente tem que liberar essa porta, assim como você tem que liberar, caso você consiga modificar essa porta, você tem que liberar essa porta no seu roteador ou no seu firewall. Linha 18, a sock port, a linha 100 do nickname. Basicamente, somente essas linhas a gente vai salvar. Caso aqui, como a gente está com o kit, vai pedir a senha do root para salvar. Ok, está a linha 131 do contact info. Vai salvo. A gente vai vir aqui no nosso terminal novamente e vai fazer o seguinte: a gente vai dar sudo service tor restart. Beleza, vai ser reiniciado o servidor com essas novas configurações. E beleza, no caso você está configurado para utilizar o Tor, você pode até utilizar o Tor com outros navegadores, por exemplo, Firefox, ele permite você configurar uma conexão proxy ou algum outro programa, por exemplo, não sei, você pode usar um e-mail com conexão Tor. Você pode, no caso, no KDE, configurar o sistema para utilizar somente conexão Tor, que é o proxy do 9050. Você, no caso, já está configurado na sua máquina para ser um provisionador Tor, seja um servidor, um nó Tor, para ajudar a rede. E é isso.